Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar a falar sobre a evolução histórica da Seguridade Social no nosso país. Nas aulas anteriores, então, eu expliquei a vocês como funcionou ao longo dos anos, a evolução das tratativas para termos um sistema de seguridade social tal qual nós temos hoje, atualmente, esse sistema tão bom, esse sistema que é reconhecido até fora do país, justamente por abranger 3 microsistemas: saúde, assistência, previdência social. E nas aulas anteriores você pôde entender como é que essa estrutura foi se criando ao longo dos anos. Nós tínhamos CAPs, nós evoluímos das CAPs para os institutos de aposentadorias e pensões, nós levamos os institutos para mais pessoas, criando um Instituto Nacional de Previdência Social, tá? E a partir daí, então, a gente incluiu os rurais, incluiu empregados domésticos, Criamos um sistema com órgãos específicos para tratar de cada microsistema, Então, a gente tem dentro do SIMPAS os 6 órgãos de atuação dentro da Seguridade Social que realmente abrangem, diversos atributos específicos para cada microsistema de seguridade, saúde, assistência e previdência. Então, a gente já consegue ver, esse sistema de seguridade social começar a se desenhar ao longo desses anos todos de evolução histórica. Mas, como eu já disse a vocês, foi a partir de 1988, com a nossa Constituição Cidadã, Porque a Constituição da República de 1988, ela tem esse nome também. Tamanho o número de direitos e garantias trazidos dentro do seu corpo constitucional, Vocês conhecem o artigo 5º, vocês sabem que essa Constituição é mesmo revolucionária e não apenas com relação aos direitos fundamentais, ela vai trazer todos esses aspectos relacionados à criação de um novo sistema de seguridade social, que é justamente aquilo que a gente passa a estudar a partir de agora. Então, a nossa evolução histórica, a nossa linha do tempo chega nesse momento em 1988, com a nossa Constituição Cidadã, com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Que é quando surge, pessoal, um verdadeiro sistema de seguridade social. Agora sim nós temos um sistema criado e criado pela Constituição, garantindo direitos, Qual é o conceito de seguridade social que a gente já estudou, artigo 194 dessa Constituição? A seguridade social no nosso país é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, com vistas a garantir os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Você precisa decorar esse conceito, é sobre isso. Então, esse sistema de seguridade social, esse conjunto integrado de ações, ele é criado, ele passa a existir no nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição Federal de 88, com essa denominação, com esse conceito e com outras, várias outras determinações e instruções contidas nos artigos 194 a 204, E mais uma vez, compreendendo um conjunto integrado de prestação de serviços de saúde, previdência e assistência social. Certo? Na Carta Magna, que é a Constituição, foram estabelecidas as regras e princípios que regulam todo o tema. Regras e princípios da Seguridade Social. Regras e princípios relacionados a cada microsistema, tá bem? E nesse momento, em 1988, além de criar o sistema de Seguridade Social, a nossa Constituição cria o nosso famoso SUS. O nosso Sistema Único de Saúde, gente, é criado em 1988 a partir da promulgação da Constituição Federal, Além do SUS, nasce o SUAS, que é o Sistema Único de
assistência social. Então, a gente tem o SUS, a gente tem o SUAS, que são esses sistemas, né, que estabelecem aí como vão funcionar as regras de proteção relacionadas à saúde e à assistência social. Tudo isso vem com a Constituição de 1988, pessoal. Na sequência, em 1990, surge o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. E o INSS, ele é resultado da fusão de 2 órgãos integrantes do SINPAS. Quando a gente conversou sobre o SINPAS e os 6 órgãos que integravam o SINPAS, eu disse para vocês que a gente tinha o INPS, Instituto Nacional de Previdência, com a atribuição de conceder benefícios previdenciários, né? E do Instituto de Administração Financeira, o IAPAS, responsável pelo custeio, por cobrar as contribuições sociais, né? Então, o INSS era responsável pela concessão dos benefícios e o IAPAS era responsável por organizar o custeio, né, da Previdência Social. Então, a gente faz o quê? A gente unifica esses 2 organismos, o INPS e o IAPAS, e a gente cria o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, né, que hoje continua existindo com o mesmo nome, tá bem? O INSS tinha as atribuições administrativas relacionadas à arrecadação das contribuições sociais previdenciárias e à análise e concessão dos benefícios, tá? Então, lá em 1990, quando surge o INSS a partir da fusão do INPS e do IAPAS, esse INSS tinha tanto atribuições relacionadas à arrecadação das contribuições, como análise e concessão dos benefícios. Ora, ele pegou as atribuições de cada um desses sistemas, né, e unificou e virou INSS. Gente, presta atenção. O custeio da Previdência, e nós vamos estudar ele mais adiante, é algo muito complexo. Por quê? Porque vocês vão ver que nós temos o tríplice custeio, você já conhece isso. Você sabe que minimamente para dentro da Previdência, não da Seguridade. O tríplice custeio está relacionado à Previdência, ao microsistema de Previdência e não à Seguridade como um todo, tá? Dentro do tríplice custeio da Previdência, nós temos contribuições dos empregados, dos empregadores e do poder público. Já pensou o quanto é importante ter um órgão de fiscalização dessa arrecadação? Porque senão, qual é a empresa que vai pagar esse tributo se eu não tiver fiscalização? Qual é o empregado que vai pagar esse tributo se eu não tiver essa fiscalização? Se eu não tiver a determinação de que haja o desconto na fonte? Quem é que vai pegar, né? Sei lá, 14% do seu salário e vai pagar o INSS sozinho, por conta própria? Não vai! Nós não somos previdentes. E vocês vão estudar tudo isso comigo lá na parte de custeio, quando eu mostro como funciona o financiamento da Previdência, e aí vocês vão perceber a importância de ter um órgão de fiscalização dessa arrecadação, um órgão de regulamentação dessa arrecadação. E ele existia, e era chamado de IAPAS. Aí o legislador achou que não fazia sentido ter um órgão de arrecadação e fiscalização e outro órgão que analisasse os requisitos, né, pelos segurados do regime, outro órgão que só analisasse os requisitos e concedesse as prestações previdenciárias. Então, o que o legislador faz? Unifica essas atribuições de arrecadação e fiscalização das contribuições com a concessão dos benefícios previdenciários e cria aí o INSS em 1990, tá bem? A gente vai ver que mais pra frente, com a criação da chamada super receita, né, que é a Receita Federal, essa parte de arrecadação e fiscalização das contribuições sociais, que são um tributo, né, contribuições sociais são uma espécie de tributo, né? Então, essa parte, essa atribuição passa para a Receita Federal do Brasil, para a RFB,
né? Que a gente passa a chamar também de super receita, com superpoderes, né? Porque acaba que a receita cresce quando a gente passa a fiscalização e arrecadação das contribuições sociais para ela, né? E então a gente vai ver que isso aqui acontecia em 1990, mas mais para frente aí, essa atribuição já sai do INSS e passa para a Receita Federal do Brasil, tá bom, gente? Muito bem. E depois, gente, em 1991, olha só como agora as coisas passam a fazer sentido para vocês. Quando a gente estudou sobre a legislação que rege as regras do direito previdenciário no nosso país, eu falei que nós temos duas leis importantes que são regulamentadas por um decreto, não é? Quais são essas leis? Lei de custeio, lei de benefícios. Essas leis, pessoal, elas são editadas após a Constituição Federal trazer dentro do seu campo normativo a hipótese de existir um sistema de seguridade social. Então, a Constituição, ela traz as regras, mas ela não pode ser minuciosa, né? A Constituição, ela vai dizer, olha, nós vamos ter um sistema de previdência que cobre infortúnios sociais como a morte, a velhice, a doença, mas não fala mais nada além disso. Então, é necessário trazer uma lei que estabeleça os critérios e diga o seguinte, beleza, a gente vai cobrir o risco da velhice. Como? A gente vai garantir um benefício previdenciário. Qual? A gente vai dar uma aposentadoria. Qual valor? A gente vai calcular a aposentadoria com base na média das contribuições. O que vale como contribuição? Então, todos os pormenores, todos os detalhes para que haja a instituição de uma prestação previdenciária precisavam ser estabelecidos em uma lei extensa. Não ia caber na Constituição tudo isso, certo? O que o legislador faz? Cria a Lei 8.213, que traz todas as regras, requisitos, detalhes sobre a concessão das prestações previdenciárias. A Lei 8.213 de 1991, né? Vejam que a Constituição é de 88. Em 91 é que vieram as leis regulamentando essas questões todas, né? Inovadoras trazidas na Constituição. Então, a Lei 8.213 cria o plano de benefícios do regime geral de previdência, né? Trazendo todas as regras para a respectiva concessão. E também em 1991, a Lei 8.212, não é à toa que os números são assim, elas vieram na sequência. Veio a 8.212 de 91, veio a 8.213 de 91, tá? E a 8.212, ela vem e organiza a Seguridade, criando o plano de custeio. Então, aquilo que era competência do IAPAS, relacionado à administração e fiscalização do custeio, relacionado às contribuições sociais, né, foi disciplinado pela Lei 8.212 de 91. E tudo aquilo que era atribuição do INPS como Instituto Nacional de Previdência Social é regulamentado, né, pela Lei 8.213, trazendo o plano de benefícios. Gente, antes dessas duas leis, olha que pergunta bacana. Antes dessas duas leis, que vêm com base na Constituição de 88, a gente também tinha uma lei orgânica que tratava da Previdência Social, não é mesmo? Que era a LOPS. A LOPS é a lei de 1960. Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. Em 1991 é que a LOPS foi derrogada. Não existe mais a LOPS. Por quê? Porque agora a gente tem a 8.212 e a 8.213. A gente tem a lei de custeio e a lei de benefícios, certo? Acabou a LOPS. Beleza, pessoal? Bom, na sequência nós estamos falando que a Constituição criou um sistema de seguridade. Esse sistema de seguridade é um sistema tríplice. Trata de microsistemas, saúde, assistência e previdência. Eu já disse a vocês que na sequência após a Constituição a gente teve a criação de duas leis previdenciárias, né? A lei de custeio e a lei de benefícios.
Qual é a lei que regulamenta a assistência social e quando que ela vem, gente? Em 1993, tá? Então, já na sequência ali, na década de 90, a gente tem a publicação da Lei 8742 de 1993, que regulamenta a assistência social. E essa lei, ela é chamada de Lei Orgânica da Assistência Social. LOAS. Prof, eu já ouvi falar em LOAS. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em LOAS. Por quê? Porque existe um benefício assistencial criado pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é o benefício de prestação continuada. É a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso e ao portador de deficiência que não possui meios de prover o próprio sustento. Todo mundo conhece o BPC, benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial, é um benefício que decorre da existência de leis assistenciais e que está, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso você deve ter ouvido falar em LOAS, porque esse benefício também é chamado de BPC LOAS. Certo? Faz sentido agora para você, né? Muito bom, o BPC LOAS está realmente estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 1993 e traz todas as regras para a concessão desse benefício que a gente vai estudar, gente, ó, muito, você precisa conhecer tudo sobre o BPC LOAS, tá bem? Gente, muito bem, e agora? Em 1998, 10 anos após a promulgação da Constituição de 88, a gente tem a Emenda Constitucional número 20. Essa Emenda Constitucional número 20 é uma emenda que traz várias inovações, altera várias regras constitucionais previdenciárias e por isso ela é também um marco histórico da evolução no nosso país, tá? A Emenda Constitucional número 20 produz grandes mudanças no regime geral de previdência e também nos regimes próprios de previdência social. Essa emenda, ela acaba com a aposentadoria proporcional, né? Então, ela vai dizer, ela introduz regras novas, inclusive quanto ao cálculo do valor dos benefícios, né? Então, muitas mudanças acontecem a partir da Emenda Constitucional número 20, por isso a gente traz aqui como um marco histórico também. Em 1999 é que vem o nosso glorioso Decreto 3048, que a gente já conversou nas aulas anteriores e vamos continuar falando. É um decreto que regulamenta essas duas leis aqui. Então, normalmente a gente tem um decreto regulamentando uma única lei, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é regulamentada por um decreto de 2007. É um decreto que regulamenta a lei. Mas aqui, como a gente tinha lei de custeio, lei de benefícios tratando de previdência social, o que se fez foi estabelecer um regulamento da previdência social por meio de um decreto, que é o 3048 de 99, reunindo todas as normas, tanto sobre custeio como sobre os benefícios. Então, a gente trata da lei de custeio, da lei de benefícios dentro do mesmo decreto, que é o decreto 3048 de 99, tá, gente? Muito bem. Na sequência, agora a gente vai falar da Super Receita, tá? Em 2005, foi criada a Secretaria da Receita Previdenciária, vinculada ao Ministério da Previdência Social, a qual passou a exercer as funções de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização das contribuições previdenciárias, competência que até então era do Instituto Nacional de Seguro Social. Lembra quando eu falei para vocês que o INSS é a fusão do IAPAS com o INPS, sendo que o IAPAS era responsável pela arrecadação? A partir de 2005, né? E aqui o INSS é criado em 1990, tá? A partir de 2005, com a Secretaria da Receita, a gente cria a Super Receita, tá?
a gente confere mais poderes à Receita Federal do Brasil, RFB, né? Então a gente dá superpoderes para a Receita Federal do Brasil, a gente chama ela de super receita e a gente passa para a super receita essas funções de arrecadação, fiscalização, lançamento e normatização das contribuições previdenciárias que eram competência até então do INSS, tá? Então a partir de 2005 a gente tem essa alteração, beleza? Gente, 2007, a função arrecadatória antes pertencente à Secretaria da Receita Previdenciária passa definitivamente para a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Surge a super receita, tá, pessoal? Então aqui a gente tem a definitividade, né? Após a criação da Secretaria da Receita Previdenciária, que já era a super receita, né? Então a gente demora 2 anos para justamente implementar isso no nosso país e a partir de 2007 essa função antes da Secretaria da Receita Previdenciária passa definitivamente para a Receita Federal do Brasil, surgindo aí a super receita, certo? Gente, agora presta muita atenção em mim. Esse aqui é para mim um marco histórico triste, lastimável, lamentável dentro da evolução que nós tínhamos até então. Em 2019, é publicada a Emenda Constitucional 103, trazendo a maior reforma previdenciária desde a Constituição de 88. Deixa eu voltar para mim rapidinho aqui, até nesse tom de tristeza que eu quero falar sobre a Emenda Constitucional 103, para dizer para vocês o seguinte: até agora, por tudo que a gente estudou de evolução, vocês conseguem perceber que nós tivemos a ampliação de direitos? Nós tivemos a inclusão de pessoas? Nós tivemos avanços dentro da seguridade? Porque nós viemos agregando valor. Nós viemos trazendo coisas importantes ao longo dos anos. Vieram os rurais, vieram os domésticos, implementamos melhorias, criamos um sistema inteiro de seguridade social em 88 para garantir direitos como saúde, assistência e previdência social. Criamos benefícios a partir de 88, certo? Criamos leis cada vez melhores para a população em geral. Então a gente vinha numa crescente, não é verdade? A gente vinha numa crescente. Chega a Constituição, aliás, chega a Emenda Constitucional 103, agora de 2019, recente, e fala o seguinte: peraí, vamos mexer nessa estrutura aqui. Vamos mexer, poxa, se eu quero mexer, eu quero melhorar. Errado. Ela não veio para melhorar. Em alguns pontos, era necessária a reforma da Previdência? Era, gente, era. Eu não sou contrária à reforma como a reforma em si. Era necessário fazer uma reforma, alterar as condições, os critérios para aposentadoria. Mas da forma como foi feito, foi cruel. E vocês vão compreender tudo isso ao longo das nossas aulas. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que antes era melhor. Eu vou mostrar para vocês que as novas regras trazidas pela Emenda Constitucional 103, depois da reforma da Previdência, sobre a pensão por morte e o cálculo da pensão por morte, é um retrocesso. Lá em 1960, na Lopes, nós tínhamos uma forma de identificar o valor das pensões por morte consubstanciada, né, ou criada com base na realidade que se vivia em 1960. Quando as famílias tinham vários filhos. Dentro daquela realidade, a regra de conceder pensão de 50% mais 10% por filho fazia sentido, porque as famílias eram imensas, né? Então sempre tinha vários filhos. 11 filhos a minha avó teve em 1960. Quem é que tem 11 filhos em 2019, em 2023? Ninguém tem 11 filhos agora. E lá em 1988, a gente acaba com essa regra, né, de que a pensão seria de 50% mais 10% por dependente. A gente acaba com essa regra.
Porque já em 1988 não fazia sentido. Em 88 ninguém mais tinha 11 filhos. Então a gente diz que a pensão é de 100%. Ponto. Depois a gente vai entender como que a gente calcula esse 100%, tá? Aí vem a reforma da Previdência em 2019 e ao invés de manter a regra de 88, que foi um avanço, retrocede até 1960 e reaviva uma regra que existia já naquela data, naquela época, e que fazia sentido para aquele contexto social de famílias com 11 filhos. Então, em 2019, o legislador traz aquela regra de 1960, que não é uma regra nem um pouco atual, né? E vai sim restringir direitos, estabelecer a forma de cálculo da pensão de uma forma muito pior do que aquela que a gente já tinha conquistado em 1988, tá? E não é só isso. A Emenda Constitucional 103 traz realmente a maior reforma previdenciária desde a Constituição, e essa reforma não é boa na maioria dos seus termos. A gente vai estudar tudo isso e é com tristeza que eu trago, né, essa evolução histórica que era tão bacana, que era tão legal, que a gente estava conquistando direitos, que a gente estava conquistando oportunidades para todas as pessoas. Então vem a Emenda Constitucional e dá uma freada nisso. Tá bom? Então, isso foi o que aconteceu em 2019 e a gente vai estudar bem aprofundadamente. Em 2020, a gente tem a edição do Decreto 10.410, tá? Que alterou o Decreto 3048 com as alterações promovidas pela emenda. Então, presta atenção que agora você vai entender algo que talvez tenha ficado meio nebuloso das nossas aulas anteriores. Nós temos a Lei de Custeio, nós temos a Lei de Benefícios. Ambas as leis são de 1991, a gente acabou de ver. Lei 8.212, 8.213, de 91, certo? Beleza. Em 98, o que acontece? A gente tem o Decreto 3.048, desculpem, em 99, né? Em 99, a gente tem o Decreto 3048, que trata dessas duas leis, perfeito? Perfeito. Em 2019, a gente tem a Emenda Constitucional 103, que altera praticamente tudo o que estava aqui na Lei de Custeio e na Lei de Benefícios. A Lei 8.212 e a Lei 8.213 trazem, inclusive, nomes dos benefícios errados e desatualizados, nomes de benefícios que não estão na emenda, tá bom? O que o legislador deveria fazer a partir da publicação da emenda de 2019? Deveria atualizar essas duas leis. Mas o legislador não fez isso. O que foi feito, gente? A gente atualizou o decreto, tá bom? O decreto foi atualizado por outro decreto, que é o Decreto 10.410 de 2020, que confere nova redação ao Decreto 3048 de 1999, trazendo a reforma da Previdência para dentro do regulamento da Previdência. Hoje, gente, o que está atualizado nesse bolo todo? A emenda, óbvio, né? E o Decreto 3.048. Por quê? Porque o Decreto 10.410 atualizou ele. Então, se você quer saber hoje quais são as regras vigentes hoje em 2023, são as regras estabelecidas no Decreto 3.048. Prof, mas esse decreto é de 99. Ele foi atualizado, tô contando aqui para vocês. Ele foi atualizado em 2020, depois da reforma, tá? Então, esse decreto 3.048 hoje é o decreto atualizado. Hoje é o decreto que vocês vão usar para estudar a Previdência Social. Por quê? Porque já está tudo o que aconteceu na reforma da Previdência em 2019. Prof, por que o edital do concurso traz a Lei de Custeio e a Lei de Benefício? Porque são leis. Não é um decreto, são leis. Elas estão vigentes. Até hoje elas estão vigentes. São leis de 1991 que tratam de todo o sistema previdenciário. Tratam de princípios que ainda estão vigentes, mas as regras específicas relativas às prestações previdenciárias, na maioria delas, né, ou a maioria delas não está mais vigente. Então, para conhecer o que se aplica hoje, você precisa realmente ter em mente todo o Decreto 3.048 e não as leis
Perfeito? Não estuda pela lei. É uma ordem. Estuda pelo decreto, pessoal. Decreto 3.048, justamente porque ele está atualizado. Beleza? Muito bem? Então, agora a gente vai responder uma questãozinha de concurso. Pessoal, o INSS, autarquia federal atualmente vinculada ao Ministério da Previdência, surgiu em 1990. Opa, até aqui tudo certo, né? Como resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência. E aí, certo ou errado, né, pessoal? Essa parte final aqui tá certa, porque o INSS é um resultado da fusão do IAPAS, mas não é com o INAMPS, né? É da fusão do IAPAS com o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e não Assistência Médica e Previdência Social, tá bem? Então, pegadinha bem bacana, por quê? Porque a questão aparentemente está certa, né? Traz que o INSS é uma autarquia federal que surgiu em 1990 como resultado de uma fusão, mas é a fusão do IAPAS com o INPS e não com o INAMPS. Por isso, a questão está errada, tá bom, pessoal? Muito bem? Então, o INSS surge pela fusão do IAPAS com o INPS e não com o INAMPS. Não esqueça disso, beleza? Próxima aula a gente continua. Um grande abraço.